Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocadas pelas próprias preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Reflexão. Para a grande multidão, Jesus conta a parábola do semeador e depois explica a seus discípulos. Trata-se da disposição, diversos tipos de terreno, com que as pessoas acolhem a palavra. Sabemos pelos evangelhos que Jesus estava sempre disposto e não perdia nenhuma ocasião para anunciar o reino de Deus. Entretanto, entre os ouvintes, uns eram impenetráveis, terreno pedregoso, outros entusiastas superficiais. Havia quem, após ouvir a palavra, se deixasse seduzir pelos bens materiais. Por fim, muitos ouviam a palavra e lhe davam pleno consentimento, abrindo-se para a fé e o fiel seguimento de Jesus. Em nossos dias, a palavra de Deus continua sendo semeada de múltiplos modos, inclusive os meios digitais. Resta saber como os cristãos estão administrando o grande tesouro dessa palavra.